Pra quem gosta de contar histórias, seja ela televisiva, literária ou cinematográfica, já ouviu falar da palavra arquétipo. Mas se essa palavra não faz sentido pra você, veja se as palavras vilão, aliado, herói já não fazem parte do seu vocabulário. Essas palavras, vilão, aliado, herói, anti-herói, são formas de arquétipo. Então, se você gosta de escrever ou quer apenas entender os seus personagens favoritos, vem comigo. Mas o que são arquétipos? Arquétipos são padrões de personalidade, são papéis que o personagem desempenha na história. É a máscara que ele veste. Os arquétipos, eles têm uma ligação com a psicanálise e também foram estudados pelo Joseph Campbell, esse cara aqui, que foi um mitólogo, né? Ele estudou mitos, lendas, ele escreveu O Herói de Mil Faces, que ele descobriu que as histórias são contadas da mesma forma por muitos anos. E esse cara aqui, o Christoph Vogler, ele pegou os estudos do Joseph Campbell e ele fez a jornada do escritor em analogia à jornada do herói do Joseph Campbell. Eu vou fazer esse vídeo sobre arquétipo e um outro vídeo sobre a jornada do herói. Então, esses vídeos eu vou me basear nesse livro do Vogler. Uma coisa que é muito importante falar é que, apesar da gente falar sobre padrões, sobre máscaras de personalidade, o herói não precisa necessariamente ser o herói a história inteira. O vilão não precisa ser necessariamente o vilão a história inteira. O que eu quero dizer com isso? Que esses arquétipos, eles não possuem uma forma tão rígida quanto a gente pensa. Eles podem mudar, eles podem se mesclar. Uma coisa muito interessante que o Vogler vai falar é que esses arquétipos, eles possuem, por exemplo, o vilão é uma faceta da qualidade humana, o aliado uma faceta, o camaleão uma faceta. Então todos esses arquétipos juntos dariam a unidade da personalidade humana. E quais são os arquétipos que a gente vai falar e destrinchar aqui? São eles: o herói, o mentor, o guardião do limiar, o arauto, o camaleão, a sombra e o pícaro. Pícaro, pícaro, pícaro. O herói tradicional é aquele que vai sobrepor a necessidade do outro em relação a dele. O Vogler vai comentar que a palavra herói vem do grego e significa proteger e servir. Esse seria o lema do Departamento de Polícia de Los Angeles. O herói, ele geralmente é o personagem principal da nossa história. Isso significa que ele é uma porta de entrada para a história. É muito importante para que a história dê certo que a gente se identifique com esse herói. E muitas vezes a gente lê ou assiste um filme que o herói é extremamente perfeito. Ele não tem uma falha. Eu tô falando de herói, mas pode ser heroína, tá? E esses heróis são extremamente chatos porque a gente não gosta de ver gente perfeita, a gente gosta de ver gente como a gente. Então é bom pensar as fraquezas desse herói, o que impede ele internamente de alcançar o que ele precisa. Então a gente vai se identificar com o herói quando a gente vê nesse herói medos, aflições, dilemas que são universais, que falam com a gente. Exemplos de heróis clássicos: o Harry Potter, a Katniss, o Luke Skywalker. Nem sempre o herói ele se manifesta só no protagonista. Como eu falei lá na frente, os arquétipos eles são móveis. Se a gente pegar no Harry Potter, o Harry Potter, né, os amigos Ron, Hermione, eles, os aliados, têm vários momentos heróicos. O Snape tem momentos heróicos. Aí você vai me perguntar, mas e o anti-herói? Bom, o Vogler vai dizer que o anti-herói, ele não é diferente do herói. Ele não é o oposto do herói, mas sim um tipo específico de herói. E a definição de anti-herói é muito complicada, porque a gente tem uma dificuldade, ele coloca isso, que é uma coisa, uma definição um pouco conflituosa e complexa. Mas a gente pode pensar no anti-herói como aquela pessoa que vai ajudar os outros, vai fazer o seu papel de uma forma não convencional, de uma forma que tá à margem da sociedade, ou que ele vai agir e vai até fazer alguma coisa boa, vai amadurecer, vai ajudar alguém, mas ele vai fazer por motivos extremamente egoístas. O exemplo, eu acho, mais famoso de anti-herói é o Walter White. O Walter White, ele é um anti-herói por quê? Bom, ele sabe que ele tem câncer, ele sabe que vai morrer e ele quer deixar a família dele confortável. Ele quer um dinheiro bom pra família, pra deixar pra família. E o que ele faz? Ele começa a fabricar metanfetamina. Então ele vai geralmente, ele tá usando um recurso totalmente errado aos olhos da sociedade para fazer um bem.
Agora, o mentor. O mentor é aquela figura positiva que vai ajudar o nosso herói no começo da jornada ou em alguns pontos da jornada. Ele é o herói que já amadureceu, então ele já passou por aquele caminho, ele pode aconselhar, ele pode dar instrumentos como armas, alguma dica, alguma coisa. Ele vai dar uma instrução, um direcionamento, uma inspiração, uma orientação para o nosso herói. É muito comum que a gente associe a figura do mentor com o velho sábio ou a velha sábia, porque aí a gente vai ver aquele mentor com cajado, como o Merlin, associado a bruxas, xamãs, o Merlin, o Yoda, o Dumbledore. A Minerva de Harry Potter é um tipo de mentora. A Viviane, que é a Senhora do Lago das Brumas de Avalon. Eu queria comentar aqui que eu tive muita dificuldade de achar mentoras. Inclusive, nessa hora, quando eu tava escrevendo esse vídeo, eu fui pedir ajuda de amigas minhas. A Thay e a Natália me ajudaram nessa pesquisa. E a gente teve muita dificuldade também de pensar em mentoras mulheres. Mas a gente acabou achando algumas e algumas que não são parte desse universo só de bruxos, magos, xamãs, etc. Existem outros exemplos mais palpáveis. Eles podem ser encontrados em professores, por exemplo, que aí a gente tem a Tina Fey em Meninas Malvadas, que ela vai ajudar a Katie, mesmo que a Katie não queira escutar no começo, ela é uma espécie de mentora. A Annelise de How to Get Away with Murder é um exemplo de mentora. Às avessas, às vezes ela pega um pouco de vilã, um pouco de herói, enfim. Também podem vir como psicólogos. Eu achei curioso porque eu pensei nisso quando eu tava escrevendo. Que aí a gente tem Hannibal, e ele vai estar numa posição de mentor e sombra, que é muito curiosa, porque ele vai ser um mentor camaleão, tá vendo? Ele já misturou 3 tipos de arquétipo aí. A gente pode também falar que a Olivia Pope é, de certa forma, mentora em alguns momentos da história. Agora, o terceiro arquétipo é o Guardião do Limiar. Esse é bem simples porque Guardião do Limiar. Limiar é uma porta de entrada para o mundo que o nosso protagonista tá entrando, para que o herói tá entrando. E quando ele vai começar essa jornada, quando ele já recebeu orientação do mentor, quando ele tá começando essa jornada, ele vai ter um Guardião do Limiar aí que ele vai ser uma forma pequena daquilo que ele vai encarar lá na frente. Geralmente ele pode ser, esse Guardião do Limiar pode ser um soldado do vilão, enfim, uma pessoa que está embaixo do vilão, que guarda a porta daquele mundo. E aí ele vai causar um pequeno conflito, vai ser um pequeno obstáculo que o herói vai ter que atravessar para poder entrar naquele mundo. O exemplo mais clássico são os Stormtroopers do Star Wars. Uma forma de subverter, a gente teve o último Star Wars que subverteu esse arquétipo. Ele pegou o Finn, que é um Stormtrooper, que é um Guardião de Limiar, e colocou ele como um herói aliado ali na jornada. Bom, o quarto tipo de arquétipo que a gente vai falar aqui são os arautos. O que é o arauto? O Vogler vai falar dos arautos de cavalaria, que no momento de guerra eles iam lá e falavam, olha, os motivos da guerra são tal e tal e tal coisas. É sempre aquele cara que comunica. O herói tá assim, de boa, na lagoa, aí vai chegar um cara e vai falar, olha, meu filho, aconteceu isso aqui, a gente precisa fazer isso. Ele não necessariamente precisa ser uma pessoa. Pode ser alguma coisa que tenha a energia do arauto. A energia do arauto é essa energia de provocar, de tirar o herói do marasmo, dele ficar empurrando com a barriga e colocar ele em ação. No Harry Potter a gente tem aquelas cartas que o Harry recebe e são interceptadas pelo tio, e depois elas chegam milhões de cartas, aquela cena maravilhosa. E aí ele, o que tá acontecendo aqui? E depois chega o Hagrid. Harry, você é um bruxo. Então ele está convocando, ele está informando uma nova perspectiva, uma nova aventura. Ele está provocando a ação do herói. Agora 5, o camaleão. O camaleão, ele é um aspecto ambíguo. É quando a gente desconfia daquele personagem, a gente ou o herói. Ele é muito bom para suspense, porque a partir desse suspense, de a gente não saber qual é daquele personagem, a gente pode ter um plot, a gente pode ter uma reviravolta, uma revelação. Quando eu falo de camaleão, o meu primeiro pensamento vai para Snape, né? Porque até um momento da história a gente achava que ele era uma coisa e depois ele vira outra. Outro
que eu, assim, quando eu falo dele, eu falo, gente, eu não sei qual é a dele, que é o papai Pope de Scandal. Eu nunca sei se ele tá tentando ajudar a Olivia, se ele tá atrapalhando a Olivia, pra quem que ele tá trabalhando. Eu nunca sei de nada, eu nunca sei nada sobre ele, e toda vez que ele aparece, é uma incógnita. O Vogler vai falar que a mulher tá muito ligada ao arquétipo de camaleão. Por exemplo, nos filmes noir, a femme fatale, aquela mulher que a gente era uma incógnita, que ela tava, a gente não sabia se ela tava ali pra corromper o protagonista, então, que é muito associada à mulher. Agora no sétimo, a sombra. Como o nome vai falar, a sombra ela representa o lado obscuro. E a sombra é aquele aspecto que ele não é, que a gente tem, mas que ele não é expresso, que ele é rejeitado, que ele é desconhecido, né? Quando um personagem assume esse lado sombrio, ele revela o lado vilão. Ele personifica esse lado obscuro. A grande função da sombra do vilão é desafiar o herói. Mesmo que seja uma coisa interna, esse lado sombra do herói, ele vai desafiar o herói a perseguir na sua jornada de amadurecimento. Vou pegar um exemplo aqui do Jack, do Iluminado. O Jack, ele é extremamente autodestrutivo. É a mente dele, é ele que vai tornando a sombra, é ele que a sombra vai consumindo ele. E eu separei uma coisa pra gente pensar aqui fora da caixinha. Quando a gente pensa em animação, Disney, Pixar, a gente sempre pensa em narrativas mais clássicas, em arquétipos mais definidos. Mas se a gente pega o Divertidamente, a gente não tem um vilão. E é curioso se a gente for pensar que os arquétipos são facetas da nossa personalidade que juntas formam um humano. O que acontece? Um ser humano, uma personalidade nossa, completa. E Divertidamente a gente tem a menina e na cabeça dela a gente tem a tristeza, raiva, felicidade. Então eles assumem esses arquétipos e não tem um vilão, porque o vilão é você ser exatamente uma coisa, assim. O que impede os personagens de chegar onde eles querem é eles estarem fixados em ser ou só felizes ou só tristes. Então é a união deles que vai ajudar eles separados são os vilões. O sétimo arquétipo que a gente vai falar aqui é o aliado. Eu acho que o aliado é muito fácil da gente reconhecer, porque é aquele cara que tá ali do lado do herói, ou que em certo ponto da história vai ajudar o herói. A gente tem o Watson com o Sherlock Holmes, a gente vai ter o Timão e o Pumba com o Rei Leão, a gente vai ter o Ron e a Hermione com o Harry Potter. O Watson é até curioso porque, como ele narra a história, o herói é visto a partir da perspectiva do aliado. E, aliás, uma coisa muito importante da função do aliado é fazer com que o herói fale, com que o herói revele outras facetas dele que ele não vai ter com outra pessoa. Ele muitas vezes vai humanizar o herói, ele vai dar outras dimensões pro herói, e ele pode ser aquele personagem que faz o papel do espectador ali. Por exemplo, quando a gente tem um personagem muito surreal, ele vai lá e fala assim, não, cara, não é bem assim. Podem ser o oposto um do outro, como a Scully e o Mulder, que o Mulder é aliens. E a Scully fala, não, Mulder, não é bem assim. Ele faz o papel do espectador, aproximando esse herói do espectador, né? Um outro exemplo de aliado é a Dory. E como a gente pode colocar fraquezas no aliado que até dificultem a jornada do herói e tornem o herói e o aliado interessante. Que aí a gente tem a Dory, e a Dory, ela tá o quê? Ela tá ajudando o pai do Nemo a procurar o Nemo. E aí a pessoa com quem você tá contando perde a memória, ela esquece das coisas. Então ali o aliado atrapalha um pouco, e aí tem uma comicidade que é muito interessante, assim, a gente se aproxima da Dory por isso. Então o oitavo arquétipo é o arquétipo de Pícaro. E o que é isso? Pegando essa comicidade da Dory, a Dory também funciona às vezes como... Às vezes não, ela funciona como um aliado e Pícaro, porque o Pícaro é aquele personagem que vai ser o alívio cômico. Ele vai trazer a comédia. E eles estão presentes em suspense e thrillers porque às vezes é muito importante, quando a gente tá numa tensão assim, é muito importante que a trama alivie um pouco. É muito comum
que depois de cenas muito pesadas a gente tenha um alívio cômico. E o Pícaro, ele traz essa comicidade. Então assim, a gente vai ter o Timão e Pumba como Pícaros, a gente vai ter o Gavroche dos Miseráveis como Pícaro, o Rony. Um outro exemplo curiosíssimo que a gente pode analisar é, eu li em algum lugar, alguma entrevista, ou que citava uma entrevista de um produtor executivo de The Walking Dead. E o produtor falava o seguinte, que no The Walking Dead eles optaram por sempre manter o tom de tensão e nunca usar o alívio cômico. Então assim, você não vai, vai ser difícil você encontrar um Pícaro em The Walking Dead. E o mais curioso é que o último vilão, né, esse vilão atual, o Negan, ele às vezes tem muitos momentos cômicos, mas ele não consegue ser cômico pros personagens. E nem pra gente, a gente acha até engraçadinho, mas a gente tá, o famoso tô rindo de nervoso, ele é bem isso, assim, a gente não fica aliviada, ele não é um alívio cômico, porque a comicidade tá atrelada ao vilão, ele tá usando a comicidade para cometer crimes bárbaros. Então é muito legal notar essa ausência do Pícaro em The Walking Dead. Pra concluir aqui, é legal a gente pensar um arquétipo quando a gente for escrever, ou quando a gente for analisar um filme, ou quando a gente for analisar nós mesmos, porque esse arquétipo é um prolongamento de nós mesmos. Eu fiquei extremamente incomodada com essa proximidade do camaleão e da figura da mulher, sempre associada à mulher. Por quê? Por que a gente enxerga a mulher como um camaleão na maioria das vezes? O que a gente tem de histórias que reverberam isso? Por que a gente pensa isso? Não sei, eu acho que fica aí uma coisa pra gente pensar. Eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês também gostam desse tipo de vídeo. E eu pretendo fazer mais um vídeo solo sobre Jornada do Herói. E eu espero vocês pra falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Tchau!